Prepare-se para uma das descobertas mais enigmáticas da arqueologia moderna. Em 2025, uma revelação feita em Jerusalém deixou arqueólogos e historiadores perplexos. O suposto túmulo do rei Salomão foi finalmente encontrado. Após 3.000 anos ocultos sob as colinas da cidade sagrada, o local começou a revelar segredos que podem mudar o que sabemos sobre a história bíblica, judaica, cristã e islâmica. Mas quem foi Salomão, afinal? Um rei, um sábio, um mito. Antes de explorarmos as profundezas desse achado, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa viagem ao passado está só começando. O rei da sabedoria e do ouro, Salomão, filho de Davi, subiu ao trono com apenas 12 anos. Governou Israel entre 970 e 931 a.C., num período de esplendor que uniu sabedoria, riqueza e poder. Segundo as Escrituras, Deus lhe apareceu em sonho e lhe ofereceu qualquer coisa: poder, riquezas. Salomão escolheu a sabedoria, e a sabedoria, dizem, trouxe com ela tudo o que um rei poderia desejar. Seu julgamento ficou famoso, como o caso das duas mães e o bebê, e sua glória se espalhou por todos os cantos da antiguidade. Seu maior feito, o primeiro templo de Jerusalém, construído com ouro, pedras preciosas e madeira de cedro, tornou-se uma das maravilhas do mundo antigo, e não parava por aí. A rainha de Sabá e a lenda do amor dizem que a rainha de Sabá veio testar Salomão, trazendo consigo uma caravana repleta de ouro e especiarias. Ela queria saber se a fama do rei era real, e saiu encantada, declarando que a sabedoria dele superava até os relatos mais exagerados. Lendas etíopes vão além. Contam que Salomão a seduziu com astúcia e desejo. O resultado dessa noite? Um filho chamado Menelik, e de quem descendem antigos imperadores etíopes. Mas onde termina a história e começa a mitologia? A arqueologia moderna começou a dar respostas. Salomão, o rei dos mistérios e do poder. Além de sábio, Salomão era escritor. Atribui-se a ele mais de 3.000 provérbios e 1.000 canções. E seu império não se limitava ao território. Sua influência era global. Navios partiam rumo a terras distantes, como Ofir, retornando com tesouros exóticos. Mas no fim do reinado, algo mudou. Com 700 esposas e 300 concubinas, muitas estrangeiras, Salomão permitiu cultos pagãos e enfraqueceu o Estado. Ainda assim, seu nome atravessou milênios. O lendário selo de Salomão, dizem, permitia controlar demônios e espíritos. Mas tudo isso era apenas lenda, até 2024. O começo da escavação impossível, a doutora Emily Carter liderava a equipe internacional quando algo improvável aconteceu. O antigo registro fiscal indicava tributos fluindo para uma região esquecida de Jerusalém. Imagens de satélite mostravam padrões geométricos estranhos. Ali, sob o solo, algo estava escondido. A primeira tentativa de escavação revelou uma pedra tão resistente que quebrou os equipamentos, mas o que parecia ser um obstáculo era na verdade uma barreira artificial. Lendas locais falavam de uma fenda misteriosa, onde as paredes brilhavam como estrelas. Coincidência? A doutora não achava. A entrada secreta nas colinas de Jerusalém. Tudo mudou após uma tempestade. A água da chuva escoou de forma incomum sobre o terreno, revelando uma leve depressão. A investigação levou à descoberta de uma abertura encoberta. Com o auxílio do radar lidar, a equipe confirmou: havia uma complexa rede de túneis e câmaras subterrâneas. Mas o que impressionou foi o sistema de defesa milenar. Passagens falsas que desmoronava, armadilhas e construções frágeis protegiam o local. Durante 3 meses, a equipe enfrentou riscos reais, até que um pequeno selo de ouro com o emblema de Salomão foi encontrado. Isso mudou tudo. A descoberta deu fôlego, a missão e atenção internacional ao projeto. A cada novo passo, um risco maior. Instabilidade estrutural, armadilhas e, por fim, o maior desafio de todos. Uma entrada selada por um enigma matemático. O enigma da Porta de Salomão. A câmara principal estava protegida por um sofisticado sistema de contrapesos e símbolos. Dr. Hughes percebeu padrões de desgaste na pedra da entrada. Essas marcas coincidiam com antigos textos sobre enigmas criados por Salomão. A solução? Uma sequência numérica baseada no calendário hebraico. 7 pontos de pressão. Cada ponto representava um número simbólico da vida do rei. Se a ordem estivesse errada, uma avalanche de pedras selaria a tumba para sempre. Foram 3 dias de tensão até a entrada finalmente ceder. Por trás daquela porta, um mundo intocado há 5.000 anos. Quando as lanternas iluminaram o interior, o que a equipe viu fez tudo valer a pena. Era como abrir uma cápsula do tempo. Tudo está incrivelmente preservado. O trono perdido de ouro e leões. No centro da câmara, um trono dourado colossal. Os braços eram leões rugindo,
entalhados com perfeição. As almofadas, intactas, ainda marcavam a presença do último ocupante. Pedras preciosas incrustadas no trono reagiam à luz como se estivessem vivas. 6 degraus, 12 leões, exatamente como descrito nas escrituras. Ao redor, 7 menorás douradas, queimadores de incenso e objetos cerimoniais. A cena era de reverência e silêncio. Era como se o tempo tivesse parado para proteger aquele lugar. Mais adiante encontraram o anel real de Salomão com a estrela de Davi gravada. Ao lado, pergaminhos em hebraico antigo prometiam revelar histórias ocultas. E surpreendentemente, o perfume dos óleos de unção ainda estava presente no ar. A sala de escrita do rei sábio. Em um canto da câmara algo inesperado, uma pequena sala de escrita, com tinteiros, penas de junco e fragmentos de seda e marfim. Era como se Salomão tivesse passado seus últimos dias ali, escrevendo e refletindo. Foram encontrados vestígios de comércio com a China, África e Índia, confirmando sua vasta rede internacional. Entre os artefatos, um baú selado com símbolos nunca antes registrados. A doutora Carter acreditava que ali estavam os bens mais valiosos do rei, mas abri-lo exigiria tempo, estudo e paciência. O que estava diante da equipe era mais que uma tumba. Era um quebra-cabeças milenar que desafiava o tempo, a lógica e a arqueologia moderna. A pedra azul e os segredos esquecidos no centro do salão. Um brilho diferente, uma pedra azul, envolta em ouro, despertou o fascínio dos pesquisadores. Alguns acreditam que seja o Mitchell Shumir, uma gema mencionada em textos antigos com poderes sobrenaturais, mas o que mais impressionou foram os pergaminhos escondidos. Escritos com a caligrafia do próprio Salomão, continham reflexões nunca vistas, transações comerciais e conselhos de sabedoria. Um dos textos ecoava as palavras de Eclesiastes: aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Mesmo cercado por bilhões em ouro e joias, o rei parecia compreender: a verdadeira riqueza está na alma. Documentos selados com cilindros de cobre continuam sendo analisados. A arqueologia pode ter encontrado não só um túmulo, mas o coração de uma civilização. A história que pode mudar tudo, e então, será que esse túmulo pertence mesmo a Salomão? Os testes com os artefatos indicam datações precisas. Entre 970 e 931 a.C., a estrela de 6 pontas no anel, os símbolos, os relatos e os artefatos parecem confirmar a identidade do dono. Mas a guerra no Oriente Médio obrigou a equipe a interromper as escavações. O medo agora é de que tudo isso seja destruído antes mesmo de ser compreendido. A doutora Carter e sua equipe esperam pelo retorno. E nós também, porque talvez estejamos diante de uma das descobertas mais impactantes da história da humanidade. E você, já conhecia a história do rei Salomão? Será que agora, finalmente, mito e realidade se encontram? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais descobertas como essa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.